Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos de volta. Este dia, um dia especial por causa dos feriados de novembro, entre o dia 15 e o dia 20, mas nós estamos aqui firmes. E onde você estiver, você pode nos ver e nos ouvir. E se não estiver diante da televisão neste momento, por horário não apropriado, podem nos ver no YouTube, que presta a todos nós e à Rede Vida um grande auxílio. Bom dia, Padre, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, neste nosso encontro que é bíblico, que é profundo, que tem finalidade pastoral, catequética e, sobretudo, teológica. Desse modo, nós crescemos diante da Palavra de Deus, não apenas no mundo da intelecção, mas também e, sobretudo, no amadurecimento da nossa fé. É uma alegria tê-los sempre conosco aqui, todas as manhãs de domingo, nós que estamos na aventura de entender um pouco mais o livro dos Atos dos Apóstolos. Não é, Padre? Pois não. Tudo Hoje bem. vamos falar sobre um dos maiores homens do cristianismo, que é... Já chegou a vez? Já chegou ele. E eu sei que ele o senhor tira de letra. Saulo. Por que de Saulo para Paulo? De onde ele veio? Conte-nos um pouco sobre ele, Padre. Quase todos os judeus tinham nomes judaicos. Saulo veio de Saul, da tribo de Benjamim, o primeiro rei, segundo a Bíblia, de Israel. E tinha um nome romano também, latino-romano também, Paulos. Ele veio de Tarso, que é uma cidade com não pouca importância, da Cilícia. A Cilícia é uma região hoje da atual Turquia. Naquele tempo não existia Turquia. Mas Paulo, se fosse analisado hoje, ou se fosse registrado hoje, seria um turco. Nasceu na diáspora. Que tipo de família teve Paulo? Que tipo de educação melhor? Se a família da diáspora fosse mais aberta, e se davam estes casos, eles podiam frequentar até mesmo escolas dos pagãos, onde se ensinava a língua, se ensinava canto, se ensinava matemática, se ensinava um pouco de geometria, se ensinava retórica. Certamente filosofia. Né? Não, filosofia num primeiro grau, no primeiro momento, não. Só numa espécie de segundo grau. Ah, tá. Não é? Paulo fez isto? Não dá para comprovar, mas provavelmente sim, porque ele é bilíngue. Paulo falava duas línguas. Ele falava perfeitamente o aramaico, além de entender o hebraico, e falava também o grego com desenvoltura. É possível, notem bem que eu sou modesto, não digo é provado nem certo, é possível que ele tenha ido para Jerusalém a fim de completar os seus estudos na seita farisaica, junto ao Gamaliel I, ao Rabi Gamaliel I, o grande Gamaliel, e formado na observância estritíssima da Torá de Moisés, da lei vinculante de todo israelita com Deus. Isto é o que podemos dizer
do Saulo Paulo antes da sua conversão. Arrancava, de fato, homens e mulheres das suas casas para lançá-los na prisão. Eu acredito que aqui Lucas exagerou um pouco. Exagerou ou usou de hipérbole. Talvez tenha feito isto para uma ou duas ou três pessoas ou quatro, e Lucas, né, como você disse, generalizou. Paulo confessa que ele foi um blasfemo, que ele foi um perseguidor, confessa que ele estava contrário aos planos de Deus, que ele obstaculava os planos de Deus. Agora, Paulo jamais confessou que matou homem algum. Nunca. E já foi acusado? Bom, o texto aí de Lucas quase que diz que aprovava, e não sei se só isso, a lapidação de Estevão. Mas Paulo não fala nada de Estevão, não menciona este nome nenhuma vez, e muito menos que tenha assassinado, matado alguém por ser discípulo de Jesus. Mas era um fariseu ferrenho. Até pedir cartas, mas isto aqui é a leitura já do capítulo 9, que você começa a fazer, por favor. Então, vamos começar aqui do versículo 1, no capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrassem pertencendo ao caminho, bem, quer homens, quer mulheres. O caminho significa o cristianismo. Esses versículos estão eivados de dificuldades. Não parece? Porque, por exemplo, pedir cartas às sinagogas de Damasco. Em primeiro lugar, Paulo era um sinedrita. Para ser um sinedrita, precisava ter 40 anos de idade. Paulo não tinha essa idade de jeito nenhum quando se converteu. Tinha bem menos. Mas por que sinedrita? Porque... membro do Sinédrio. Mas ele não poderia pedir isso através de alguém que fosse membro do Sinédrio? Ele foi diretamente ao sumo sacerdote. Pior, segunda coisa, até onde ia a jurisdição do sumo sacerdote, na época dos romanos? Que eles aceitassem um certo controle do Sinédrio na província da Judéia e da Galileia, eu posso entender, mas que essa jurisdição fosse estendida à Síria, a Damasco, 250 quilômetros em linha reta de Jerusalém, acho muito difícil. Era poder demais, não? Acho muito difícil. Em terceiro lugar, ou quarto? Terceiro? Terceiro. Por que Damasco e não outra cidade? Ascensão. Por que Damasco? Ascensão da cidade, será? Damasco, só podemos imaginar Damasco por um motivo. Deveria haver ali muitas sinagogas. Porque o resto, por quê? Quarta dificuldade. Para trazer homens e mulheres acorrentados, ele precisaria de uma escolta. Como que ele sozinho ia trazer 20, 30, 40 pessoas? E, em último lugar, os romanos permitiriam isso por motivo de religião? Ao que parece, não seria o interesse deles, né? Então, você está vendo como esses versículos estão cheios de dificuldades? Mas eles querem falar alguma coisa, naturalmente. Eles querem ainda falar que agora, em dado circunstancial. Lucas recebeu informações orais,
e trabalhou como ele pôde. Mais do que isso, nós não podemos dizer. Certo? O melhor, o mais acessível, seria pensar o seguinte: Paulo conhecia a difusão da seita de Jesus. Sabia que em Damasco havia sinagogas com judeus cristãos. E pode ter lá ido, até com uma certa autorização ou beneplácito do sumo sacerdote, para avisar, para colocar chefes de sinagoga de sobreaviso a respeito do perigo de infiltração cristã dentro delas. É mais aceitável? Sem dúvidas. Pois é. Então vamos fazer um intervalo e voltamos.